o que aconteceu nessa quinta-feira, 6 da tarde, no dólar, que ele caiu 80 pontos, né, em, sei lá, milissegundos ali, tá? E entrou em leilão, deixou todo mundo que estava olhando a tela ali desesperado, tá? Se você não sabe, ou se sabe, mas quer ver uma versão um pouco mais aprofundada, fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar exatamente o que aconteceu lá. Bom, vamos lá. Primeiro eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Eu chamei esse evento aí, né, tomei a liberdade, né, de chamar de mini Flash Crash, tá? Para quem não sabe, Flash Crash aconteceu, se não me engano, 6 de maio de 2010, tá? Em que num dia ali, 2 e pouco, 2h32 da tarde mais ou menos, estava, né, no mercado, estava na tela inclusive, não perdi dinheiro, nem ganhei naquele dia, tá? Mas estava olhando, né? E foi um auê, né? O Dow Jones caiu 1000 pontos, um evento assim que, putz, assim, acho que o evento anterior a ele tinha sido aquela segunda-feira negra, né, nos Estados Unidos, lá nos anos 80, 90, não me recordo de cabeça aqui, obviamente não estava no mercado. Na verdade, o que causou esse flash crash, né? Aparentemente, parece que foi, né, um institucional que ligou um algoritmo, tá, para executar, não um high frequency, um algoritmo low frequency, desses que eu cito direto aqui, TWAP, VWAP, POV, ou alguma coisa parecida com isso, só que sem levar em conta a liquidez e a profundidade do mercado. O mercado já era eletrônico, obviamente, na época, mas não se considerava isso nessa magnitude. O mercado não era tão, vamos dizer, não tinha acontecido ainda eventos de cauda a ponto de se programar e colocar limites, né, e uma série de configurações ali. Um cara precisava vender uma ordem muito grande, não levou em conta a profundidade do mercado, aquilo gerou uma agressão, consumiu liquidez, né, da compra muito rápido, e essa ordem foi meio sequencial, né, só que ele não considerou a liquidez, né, foi indo a qualquer preço. Os HFTs, as ieninhas, né, foram dando front-running nessas ordens desse cara, tá? Intensificando o movimento. O market maker, que já existia nos Estados Unidos também, né? Que é aquele cara que fica na compra e na venda dando liquidez, viu esse movimento, cancelou tudo que é lote na tela, ou seja, tirou toda a liquidez que já estava escassa, e você tinha uma série de players que provavelmente tinham ordens de stop para baixo, né? Em níveis de preço, que falam, aqui não vai chegar, ou stop na própria corretora, stop financeiro, stop de margem, né? Que, quando bate o limite ali, a corretora tem que stopar, né? E aí aquilo foi desencadeando um evento, porque aquilo se retroalimentou por um tempo e não foi tão rápido, né? Demorou 20 minutos para voltar, mais ou menos. Foi muito diferente, né, desse evento agora que eu vou falar de quinta-feira, que voltou. O mercado caiu no mesmo milissegundo e entrou em leilão, não deu tempo de fazer nada, né? Pelo menos visualmente não. O flash crash ele foi desencadeando, ele foi indo. Não foi de uma vez, não foi numa sequência de 1 milissegundo. Ele foi acontecendo muito rápido, mas visualmente deu para enxergar a queda, tá? Então isso foi o que aconteceu lá. E aqui eu vou guardar um negócio importante, que eu chamo de evento origem. Tá? Sempre que quem participou, né, dos meus treinamentos no passado, falo quando eu estava na outra encarnação, né, eu sempre citei, né, especialmente nesse mercado em que você tinha bastante lote cada nível de preço, né, para você conseguir, né, contar a história ou até mesmo entrar no mercado, você tinha que ter um momento. O que desencadeou? O que foi o gatilho? Né? Uma coisa é ter combustível, ter gasolina ali no chão. Mas qual que foi a faísca? Onde foi o fogo que fez aquilo lá explodir? Tá? Eu chamo isso de evento origem. Tá? E assim, o evento origem do Flash Crash lá de 2010 foi esse algoritmo, um fundo ligando sei lá, um TWAP, um VWAP, ou algum algoritmo precisando vender. Precisou disso. Os HFTs alimentaram a queda, dando front-running nesse algoritmo. Os market makers alimentaram a queda uma vez que eles saíram da tela, tiraram as ordens de compra e venda também, mas tiraram as ordens de compra, que aí a profundidade que já era escassa ficou mais escassa. E os stops que estavam acionando para baixo, eles foram, né, eles foram gasolina no negócio. Mas o stopim, se não tivesse essa ordem grande desse cara, a qualquer preço sendo vendida, não teria a faísca. Esse é o evento origem. E qual que é o evento origem? O que aconteceu? Vamos lá. O que aconteceu nessa quinta-feira, 6 da tarde, no mini dólar aqui no Brasil? Vem para a tela aqui. Bom, aqui eu tô mostrando aqui um gráfico, né, de 1 minuto, tá? Poderia ser de P, poderia ser qualquer coisa, para mostrar a magnitude. O mercado saiu aqui, né, dentro de 1 minuto ali, 5.491,5 mais ou menos, foi entrar em leilão lá, bateram a 5.411 e pouco, né? Tudo bem que saiu pouco lote ali embaixo, no 11, mas perto do 20 saiu bastante.
caiu 80 pontos no mesmo milissegundo, a gente vai ver um pouco aqui depois, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, ó, copy, tá? Vamos lá, e a gente vem aqui, e não gosto de ficar citando nomes, então eu só vou mostrar aqui, né, por cima, tá? O copy que provavelmente gerou essa queda, tá? Então vamos lá, tá? O que provavelmente gerou essa queda, tá? Isso não era uma informação que dava para se saber antes, tá? Mas o que rolou, provavelmente, eu não gosto de ficar citando nomes, mas foi um stop desse copy trade aqui, tá? Quando você abre aqui, né, que mostra a informação, tá, chama atenção. Eu já estava monitorando esse copy, apesar de ter pouca gente seguindo, né, 183 pessoas, o tamanho do lote de 1 a 500 contratos, tá, e falando que não tinha que alavancar, né, chamava atenção. Tá? E fala um pouquinho da estratégia, por aí vai, tal, parâmetros, 30 de loss e 30 de gain por dia. Eu não gosto nem de usar essas palavras, né? Falou loss, gain e banca. Cara, isso já me dá um asco, mas tudo bem, vai, vamos lá. E o que chama atenção é que a performance era muito boa, né? Um negócio meio reloginho desde fevereiro, né? Subindo em valores expressivos, né? Chamava atenção, você falava, cara, não tem como tirar proveito disso e tal, ok, né? Pô, né? Ok, tá lá. E rolou, né, em alguns grupos, de que pô, os seguidores, né, perderam muito dinheiro. Teve cara que perdeu 400 e poucos mil reais, cara que perdeu 100, cara que perdeu 30 e por aí vai. E aí né, rodou a informação de que pô, foram 30 mil contratos que foram estopados no final do dia, exatamente às 6 horas, 0 minutos, né, 6 horas, 0 minutos e 20 milissegundos. Ali, aparentemente, algumas corretoras aparentemente, tá? Bateu o horário, tá, de stop compulsório, né? Porque para você passar posicionado, uma coisa é o dinheiro de margem para você operar intraday, que é um valor, né? E que é a margem exigida pela corretora. A outra é para você dormir posicionado, e esses copos não dormem posicionado, pelo menos esse aqui, tá? E aí, pô, chega numa hora, algumas corretoras é 5h45 para futuros, outras 6 horas, e não tem um horário exato para não ficar muito previsível. Mas aparentemente essa estratégia estava comprada, e muito comprada, às 6 horas da tarde, e entrou um stop compulsório dessa galera. Não é uma quantidade muito grande, 180 pessoas, perto dos maiores copos da bolsa, com 5, 6 mil pessoas, mas a quantidade de lote é muito grande. Foram aparentemente 30 ou 34 mil contratos levados a mercado para estopar. A mercado, tá? Então, assim, onde a gente olha isso? Tá? Vem aqui, eu vou maximizar isso aqui, que é o Times and Trades, tá? E coloquei aqui na ordem original, tá? E você olha aqui em cima, já estava um pouco abaixo, né? 5.488. Eu não consegui voltar. Pela aba Negócios, eu provavelmente vou conseguir voltar um pouco mais aqui, 5,58, né? Aparentemente esse stop entrou 6 horas, 0 minutos e 20 milissegundos, aparentemente. Tá? Você não tem um movimento muito expressivo aqui, né, no 5,92, desculpa, 5,493, até aqui você não tem nada muito diferente, você tem agressão de compra, né, não tem cara ainda de ter entrado alguma coisa muito atípica, de ter tido um evento origem, a não ser essa agressão da Ágora aqui, tá? Um pouco mais expressiva. Tá? Pode ter sido? Pode, o evento origem, mas eu sou mais propenso a acreditar que foi um pouquinho mais para frente, ali perto, né, das 6, vamos ver, um pouquinho mais. Por que eu falo isso? Porque você tem uma sequência de agressão de venda e depois um pouco de agressão de compra. Isso é meio normal, diferente de quando entra um stop que só vem para um lado, só vem agressão para um lado, que é o que parece que acontece a partir daqui, tá? A partir das 6 horas, 0 minutos, e aí começa a ter um pouco mais de agressão só para um lado, tá? E 20, não chegamos no 20 aqui, no 20 milissegundos aqui, estamos 7, é muito negócio, né? Vamos ver, agressão de compra, né? Não parece que é o caso, 16, aqui vai chegar. E aí você começa a ter uma sequência de agressão de venda um pouco mais forte, né? O preço já está no 4,89, tá? E, vamos lá. E aqui no 20, tá? Aqui, 6 horas e 20 milissegundos.
Aqui você começa a ter um desencadeamento de sequência de venda, de agressão de venda, óbvio, só dá para perceber depois. Só que é o mesmo milissegundo, teu olho nem dá para ver. E aí o mercado embala numa sequência direto, venda, 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 agressão de venda, 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 no mesmo mili, quase no mesmo milissegundo. Tá? O que é agressão de compra aqui? 1, 2 lotes, quase nada. Né? Venda, 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 venda. Né? Mesmo, ó, não saiu ainda do 20 milissegundos aqui. Tá? E o mercado caindo. Né? 85. Pô, e aí vai indo, vai indo, vai indo. Você vai ver que aqui, né, o mercado vai embora lá para o 11 lá embaixo. Tá? Não dá para a gente ficar reconstruindo aqui, né? Cai, ó, uma sequência absurda. E não sai do mesmo milissegundo aqui, ó. Quase tudo no mesmo milissegundo. E um monte de ordem de corretoras distintas. Né? É isso que se associa a um flash crash. Porque você tem aí, não é uma ordem única que foi lá e varreu o mercado do 490 aqui, dólar, lá para o 411, né? Do 80, né? Do 90 para o 11. Não, foram várias. Foram várias ordens, são ordens distintas, de corretoras diferentes, RLP no meio, com um pouquinho de agressão de compra, mas muito pequena no meio do caminho, e o preço caindo, 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 no mesmo mili, quase no mesmo milissegundo. Tá? Um desencadeamento de ordens que uma provavelmente veio um stop, a outra teve que stopar, bateu, né? Voltando aqui para a tela, né? Provavelmente veio uma sequência, uma leva de stop, tá? De compulsório de corretora. Na hora que bate o milissegundo ali, opa, a outra conta pode estar batendo ali perto dos 80% do patrimônio no dia, stop compulsório nela também, né? E o próprio COP, própria conta sinal pode ter estopado, tá? E aí você gera, né, ordens, que eu já expliquei no vídeo anterior, né, falando sobre COP Trade ali, né, como é que funciona, tá? Mas é uma conta sinal, ela é simulada, não vai ordem para o mercado. E aí os seguidores, os 180 seguidores, são escolhidos por ordem randômica para quem que vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto a ser enviadas as ordens. As ordens não são enviadas 100% ao mercado, é um híbrido entre pôr ordem na tela, não ser executado, passa um tempinho, que a gente não sabe qual é o tempo exato do algoritmo da Nelogica, e aí agride. Põe, tenta vender, não consegue, agride, por aí vai. Então assim, pode ter sido um desencadeamento de uma série de coisas. O próprio stop do COP, pode ter sido o stop compulsório da corretora, o evento origem, ou uma série de tudo isso que foi lá e catalisou isso acontecer. E num horário que usualmente 6 da tarde, a liquidez está ficando escassa. Aqui tem uma coisa, tem um ponto, né? Em ações, quanto mais perto do fim do dia, mais liquidez, mais profundidade você tem, mais fácil é você executar um lote grande. Em futuros é inversamente proporcional, é o contrário. Quanto mais perto do fechamento, menos profundidade você tem, menos quantidade de lote para dentro da fila você tem, até porque você não tem ordem válida até cancelar em BMF, em bolsa, tá? em futuros. As ordens morrem no final do dia, elas não são válidas até amanhã, ou até cancelar, ou até uma data, como em Bovespa, porque elas ficam lá. Então você tem uma tendência natural a ter muito mais ordem, a ter ordem que dorme, né? Ordem limitada que dorme em ações, e em ações, em opções e tal, mas em mercado futuro não. Chega no final do dia, zera tudo. No dia seguinte, as ordens, né, todas limitadas são canceladas. Então no final do dia, essas ordens vão ficando mais escassas, então a profundidade é naturalmente menor. Então foi uma sequência que não dá para saber, de novo, se foi a própria conta sinal que estopou, tá? E aí veio a sequência de cópia ali, estopando 200, 300 contratos cada um. Quando você vem para a tela aqui, você percebe algumas agressões no ordem original muito compatíveis com o que 200 contratos, 194 contratos pela XP e pela BTG, 300 e poucos contratos. Você percebe ordens muito compatíveis com o tamanho médio de que esse copy estava operando, tá? Claro, você só percebe isso depois, não serve para nada isso na hora, né? Na hora teu olho nem enxerga, tá mesmo milissegundo. Só estou querendo dizer que não dá para saber com clareza qual que foi o evento origem, né? Se foi o COP estopando ou stop compulsório da corretora ou ambos em conjunto. E o que eu quero dizer com esse vídeo todo aqui, tá? Que, né, além daquele problema que eu falei no vídeo anterior de COP, que eu vou deixar aqui embaixo, né, o link dele, que acho que vale a pena assistir para quem não assistiu, que é o problema do slippage, né, que é, a conta sinal vai pagar 1 no dólar, tá? E, o slippage, né, que não é o spread, é o slippage, que é quanto que cada seguidor desse COP, a que preço esse cara vai conseguir comprar? Vai conseguir comprar 1? Não vai.
Vai conseguir comprar um e-mail, a dois? Um ou outro sortudo vai, mas a ordem é aleatória. O que é sortudo hoje é um azarado amanhã. Assim, é muito lote. E você tem uma quantidade finita em cada nível de preço. Ah, no Bitcoin é melhor. Cara, ligeiramente melhor. Não aguenta 200, 300, 400 pessoas. Tá? Sistematicamente você vai estar com o slippage que te mata ao longo do tempo. Tá? Ele te mata ao longo do tempo. Tá? E, então, fora a questão do slippage, você tem uma questão que eu cito, né, em outros, que eu uso até de maneira favorável, tá? Que é o de posição técnica. Tá? Você, quando está em grupo, tá? Quando as pessoas estão, especialmente num copy desse, tá? Que elas estão agrupadas numa quantidade muito grande, 30 mil contratos, é muito vulnerável para intraday, é muita fragilidade. Mesmo muito menos do que isso já é frágil. Tá? 30 mil contratos é muito frágil. Esse copy está muito exposto hoje. Tá? Não é à toa que eu já nem vi ele hoje aqui. Obviamente ele está lá, mas chamou margem, né? Deve ter estopado na maioria. 80 ou 100 pau de margem para poder operar igual, porque é de 1 a 500 contratos. Né? E eu não vou entrar no detalhe, depois um dia eu posso gravar um vídeo, né, de como é que se avalia pela linha do P&L o que pode ter por trás daquela estratégia. Se aquela estratégia tem martingale ou não, se faz média ou não, dá para ter uma ideia, não dá para ter convicção, mas dá para ter uma ideia. Essa fazia médio. Fazia médio. Assim, mas aí como que se descobre isso, né? Precisou acontecer esse evento, e eu mostro isso em outro vídeo. A questão é, quando você está em grupo, especialmente grupos muito grandes, você está sujeito ao jogo de quem joga grande. E aí que tá. Isso é uma coisa que é muito difícil, né? De quem não passou por isso, quem não vivenciou ou não teve contato com gente do mundo institucional, não tem ideia de como é que é esse jogo. Especialmente no passado, quando você tinha tesourarias muito fortes, que hoje estão mais enfraquecidas, hoje o que era os caras da equipe de tesouraria viraram assets, e aí esses caras têm um poder um poder muito menor de fazer isso. Mas a briga de intraday, tirando que o cara, óbvio, ele olha fundamento e por aí vai, mas o fundamento ele serve para você construir uma banda de não interferência do preço. O preço ele pode estar no dólar, né, ou no índice, ele pode estar, sei lá, ele está num preço. Ele pode estar, o índice, 100 ou 200 pontos para cima ou para baixo, estou chutando aqui, que fundamentalmente não muda absolutamente nada e tecnicamente você não envolve arbitragem, você não dá preço para o cara do cash and carry fazer lote infinito contra você e por aí vai. E o dólar também. Ele pode ter uma banda ali de 25, 30, depende, tá? Pontos, em que o cara pode tirar de preço, tá? O institucional pode tirar de preço, ou um outro player, o HFT pode tirar de preço, que não vai interferir, não vai deixar barato ou caro para um outro player te peitar. Então você tem uma banda de não interferência no intraday, muito por fundamento ou por modelagem, por aí vai, que é muito de como eu calculo meu preço justo. Tá? A questão é, no passado, e hoje ainda, mas em menos escala, a grande briga do intraday entre tesourarias, day trade, não de posição, que é o que é a minoria, né, do P&L desses caras, é day trade, mas tinha muito, e ainda tem um pouco, em fundo. Era muito de, cara, que ganha quem tem o maior lote. Porque se eu sei que a tesouraria B, eu sou do banco A, eu sei que a tesouraria B tem um VaR que ela não pode passar de 8, 9 mil contratos exposto em dólar, e eu sei as pontas pelas quais ele opera, tá? No mercado cambial ainda tem muito disso, saber por quem opera por quem, um conhece o broker que conhece o outro, que sabe que quem está ligado lá é o banco B, eu sou do banco A e fala, é ele que está operando por ali, e o cara tem mais ou menos uma contagem de lote, mais ou menos, fala, cara, chega uma hora que esse cara bate 9 mil lotes, ou muito próximo. O cara está comprando, o banco A, eu sou o banco B, vendendo. Só que eu tenho 20 de VaR. Eu posso ficar exposto até 20. O cara até 9. Quando ele chega no 9, o que eu faço? Se o preço médio dele ainda está na minha zona de não interferência, eu vou empurro mais. Porque se eu empurrar mais, o cara está com 9 mil lotes, ele não pode ir para 10, ele não pode ir para 11, ele não pode comprar mais. O próximo passo desse cara é diminuir a posição ou estopar. Reduzir a posição ou estopar. Reduzir a posição de compra ou estopar é vender. Só que eu já estou vendido. Tá? Eu empurro para o stop dele ser a minha saída. Dentro de uma zona de não interferência. Óbvio. Só que, cara, precisa de muita experiência para fazer isso. Assim, poucos tesoureiros tinham esse peito. Mas tinha 3, 4 grandes bancos ou grandes fundos que ficavam nesse jogo. E você tinha o banco A, né? Na verdade o banco B, né? Que, era o cara que se destacava pra caramba fazendo isso. Hoje ainda tem, mas em menor escala. Quando um copy desse
fica com 30 mil contratos, ele está mais exposto. Tudo bem, eu estou falando de 20, 10 mil contratos do padrão. Esse cara estava com 30, 34 do mini. Mas, cara, é um jogo que não tem tesouraria jogando. Não tem tesouraria desse tamanho no mercado fazendo day trade com 30 e poucos mil contratos, entrando e saindo com 30 e poucos mil contratos. É um jogo maior do que o jogo médio de uma tesouraria, cara. Você está muito frágil. Especialmente agora que ficou evidente. Tá? Todo mundo tá ali, putz, tá bom. Qual que é o próximo momento que eles vão se expor na integralidade? É fácil. Empurra, desde uma zona de não interferência, vai ver o stop do cara. Esse grupo, operar em manada nesse grau de exposição, essa é a mensagem desse vídeo. Diferente da mensagem anterior do Slippage, mas ela é complementar. Operar em manada é cada vez mais perigoso, óbvio. André, eu estou num grupo no chat que vai dar 1000 lotes em conjunto. Cara, você não está exposto, você não está com fragilidade. 1000 lotes, você vai ali, no caso, você vai deslocar um ponto e meio, no caso do dólar, vai deslocar 15 pontos no índice. Não é esse tipo de fragilidade. São esses grandes grupos, ou os grandes COPs em número, mas que operam pequenininho, tá? Os 2 primeiros COPs da bolsa. Tá? O terceiro, né, tentou, né, que era um famosão do croissant aí, tentou e não está tão grande assim, tá? Então não está dando para fazer nada em cima dele. Mas os 2 grandes COPs eram frágeis, estão ficando cada vez menos frágeis. Estou gravando esse vídeo aqui, 27 de junho. Cara, assim, simplesmente sumiram os lotes dos caras. Tipo, tanto o dinheiro dos clientes que foi perdido que aparentemente a galera desligou, está no simulador, né? Porque você não vê mais o lote entrando ou saindo na magnitude que tinha para deslocar preço suficiente para a gente conseguir ganhar dinheiro de fora. Mas esses outros copos com menos gente, com um lotão, que deve ter 1 ou 2 aí ainda, cara, ligado, são muito frágeis. São muito, muito frágeis, tá? E aquele cara que bate ali, quando bate o limite, que é aqueles 500 contratos para cada participante, ou o limite que cada um pré-estabeleceu para ir, né? Copiar até um valor, o máximo que ele pode fazer é rezar, pelo amor de Deus, não stop, pelo amor de Deus, não stop, não pode fazer mais nada, ou diminuir a posição. Tá? E quando chegar num ponto, vai diminuir a posição, porque assim, está operando no limite da margem na maior parte das vezes. E o mercado sabe. Esse aqui é o ponto, o mercado sabe. O mercado não está nem aí para os teus 5 lotinhos, para os 3 lotinhos do outro, para os 10 do outro. Ele está aí para o agregado. Para o agregado ele está. Para o agregado que opera idêntico, que é um copy trade, que segue, e para o agregado que opera similar, com ordem oco, stop parecido. Ok? Tá? Essa é a ideia desse vídeo. Tá? Explicar um pouco mais dos riscos de você estar num grupo desse tamanho. Tá? Espero que você tenha gostado. Clica no botão curtir, que o YouTube entende que é um conteúdo bom, né, e mostra para mais pessoas, especialmente porque esse pode salvar muita gente. Teve gente ontem que perdeu 450 mil reais. Isso que foi publicado, né? O cara que deve ter, assim, o último da fila, talvez o azarado dessa vez, o último da fila para entrar, né, nessa ordem aleatória de sequência do COP, perdeu essa grana, provavelmente, né? Então, assim, isso tem que chegar em outras pessoas, né? Para, assim, toma cuidado, né? Não estou dizendo que, putz, não faça nada nesse sentido de copiar, mas toma cuidado, avalia bem o que você está fazendo. Você está dando um cheque em branco para um terceiro. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você percebeu, se você estava ali na hora, se você não estava, né, nas 6 horas ali em ponto no dólar, né, se você viu, né, se não viu, né, o que acha, o que não acha, qual que é a tua experiência com copy, por aí vai, tá? Vai ser bacana trocar essa ideia com você. Beleza? Abraço, boa semana.